Bom, pessoal, graça e paz, boa noite a todos. Amém? Boa noite. Amém. Queridos, eu gostaria de compartilhar uma palavra que Deus ministrou, na verdade, no ano passado, quando eu estava meditando sobre o livro de Mateus, especificamente no capítulo 24, mas eu gostaria de compartilhar sobre o capítulo 25, uma parábola já conhecida da igreja, conhecida de você, que se encontra então no capítulo 25 do Evangelho de Mateus, a partir do versículo 1. Se você quiser participar, quiser compartilhar comigo, eu vou tentar ser bem objetivo. Então, a partir do versículo 1, Jesus está contando uma parábola, a parábola das 10 virgens. Então, no versículo 1, ele diz: então o reino do céu será semelhante às 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Versículo 6, mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Versículo 11, mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Queridos, nós estamos no ano de 2018. 2018 é um ano interessante para os estudiosos. Eu tenho um livro que se chama, o título do livro diz assim: Somos a Última Geração. Nesse livro, biblicamente, o autor, ele expõe que somos a última geração. Jesus está às portas, Jesus está voltando. Nós temos ouvido também muitas conversas, pastores falando, pastores tendo sonhos sobre isso. Nós vemos profetas, homens de Deus falando que estamos vivendo os últimos tempos. Segundo esse autor desse livro, Somos a Última Geração, e segundo os cálculos dele, 2018 é a data limite para a volta de Cristo. Claro que nós não sabemos a data, não sabemos o dia, Isso o próprio Jesus disse, que a volta de Jesus seria exclusivo, a data, a volta, seria exclusivo do Pai. Nem ele sabia, Mas, segundo a Bíblia, segundo os estudos, muito bem baseados em versículos bíblicos, bem estudados, fala que nós somos a última geração, e esse relógio partiu a partir de 1948, quando os judeus voltam para Jerusalém, quando Israel é constituído um Estado. Então, a partir dali, disparou um relógio, conta-se uma geração, 70 anos, então dentro desse período Jesus volta. 70 anos fecha agora 2018. Então, 2018 seria uma data limite para a volta de Cristo. Isso segundo alguns estudos, segundo esse livro que nós lemos, muito bem fundamentado. E aqui Jesus está falando do seu retorno. Jesus está falando que um dia
né, o Senhor vai voltar. E nós percebemos nessa parábola, que a própria parábola, o próprio título dessa parábola, apesar de não fazer parte, está na Bíblia, mas não é das Escrituras Sagradas, mas o título diz, Parábola das 10 Virgens. E no primeiro versículo ele diz, né, o reino do céu será semelhante às 10 virgens. O que significa as 10 virgens? Tu sabe que num casamento judaico, ele existe duas fases. Na época de Cristo, o casamento judaico tem duas fases. Tá? Não sei se você já tinha ouvido falar disso. Tem a primeira fase em que o noivo, né, ia para a casa da noiva, e ali ele participava de uma cerimônia da entrega da noiva para o noivo. Você entendeu? Então o noivo, numa cerimônia de casamento, o noivo vai à casa da noiva, e ali a noiva é entregue ao noivo. Né? Ali, então, há o primeiro momento, a primeira fase do casamento, isso no tempo, tá, de Cristo. Era um costume judaico. Tá? Então, Cristo veio à terra. Cristo já veio para a casa da noiva. Quem é a noiva? A igreja. A igreja, né? Nós somos a noiva, você já sabe disso. Então, Cristo veio à terra, veio à casa da noiva, tá? E já lhe foi entregue a noiva. A igreja, a noiva já foi entregue para Cristo, tá? Então, essa cerimônia, esse primeiro momento da entrega, foi conquistado, na verdade, através da cruz, quando Cristo comprou a noiva. E isso já se concretizou há 2000 anos atrás. Então ele se entregou pela noiva e a recebeu pagando um alto preço. Essa é a primeira fase. A segunda fase do casamento é quando o noivo volta e leva, né, e a leva para um grande banquete. Por isso que Jesus coloca essa parábola. Então, o noivo vai, aliás, a noiva, né, o noivo volta, pega a noiva e vai participar de um grande banquete. Essa é a segunda fase do casamento. E é o que a igreja está aguardando, que é a segunda fase do casamento, onde o noivo e a noiva vão concretizar essa aliança, vai concretizar, né, esse casamento, tá? E ele disse para a noiva, o noivo disse para a noiva, Jesus disse para a noiva, eu vou preparar moradas e vou voltar. E quando ele voltar, vai haver um grande banquete, uma grande festa. Aí Jesus vai voltar a comer o pão, vai voltar a tomar o vinho, né, juntamente com a noiva. Amém? Isso está tudo tranquilo. Mas eu gostaria de voltar para o texto e meditar com vocês, porque aqui a parábola está falando das 10 virgens. Você já perguntou quem são as 10 virgens? Quando aqui Jesus está falando das 10 virgens, o que é que elas representam, as 10 virgens? A igreja. Primeira pergunta, primeira questão, ou a primeira resposta que vem. Que normalmente a gente ouve essa ministração, que as 10 virgens é a igreja. Ok, pode até ser a igreja. Mas as virgens, elas têm uma representação. As virgens, elas representam as damas de honra, sabia disso? E as 10 virgens, elas tinham um dever de preparar a noiva para o encontro com o noivo. Então as 10 virgens que aqui representa, são as virgens que estão juntamente com a noiva, e está ali preparando a noiva para o encontro, quando o noivo voltar. Então quem são as 10 virgens? Quem são as 10 virgens? Quem é o dever de preparar a noiva? De quem é o dever?
Acabei de falar. De quem é o dever de preparar a noiva? Diga, as 10 virgens. Diga de novo, que eu não ouvi. Diga, as 10 virgens. Agora olha para o irmão ao teu lado, tu é uma virgem. As virgens aqui representam aqueles que estão preparando a noiva para o encontro com o noivo. Nós podemos dizer que, sem erro, sem problema, que as 10 virgens é a liderança. Que as 10 virgens são os pastores. Que as 10 virgens são os mestres. Que os 10 virgens são os líderes espirituais. Que eles têm um dever de aperfeiçoar os santos, segundo Efésios 4:11. Diz a palavra de Deus que Deus constituiu, né, pastores, mestres, evangelistas, profetas, apóstolos, para o quê? Para aperfeiçoamento dos santos. Queridos, nós temos uma incumbência. E é isso que eu quero compartilhar com vocês, nesse primeiro momento, primeiro Tadel, para você ficar bem leve, livre e solto, bem tranquilo, porque nós temos uma responsabilidade. Deus nos levantou, Deus levantou você, levantou eu, para sermos aqueles que preparam a noiva. Você é um líder. Você tem um chamado de Deus. Você não está aqui por acaso. Se você está aqui como um líder de célula, ou um líder em treinamento, ou anfitrião, ou de repente ainda não é um líder, mas está a caminho de líder, é porque Deus te chamou com um propósito. E qual é o propósito? Aperfeiçoar os santos. Preparar a noiva para a volta do noivo. Essa é a nossa incumbência. Esse é o nosso dever. Líderes, de qualquer jeito, segundo a palavra aqui, essas 10 virgens, ou 10 líderes, nós pegamos 5 líderes de um jeito, e 5 líderes de outro jeito. Pegamos 5 líderes que eram inconsequentes, que eram insensatos, e pegamos 5 líderes que eram sábios, e que eram prudentes. Essa é a questão. Ou eu sou um líder sábio, e sou um líder prudente, ou sou um líder insensato e inconsequente, que não sei fazer leitura do tempo, que não percebo o que está acontecendo, não sei da minha responsabilidade, não assumo a minha responsabilidade. Não tem uma atitude, por isso que a gente está falando, eu falei no final do ano e volto a dizer, que nós, esse 2018, eu creio que nós vamos avançar, amém? Nós vamos avançar em quê, pastor? Só porque nós vamos alcançar 100 líderes, 100 células, 100 GAs? Não, isso é consequência. Eu sempre digo, né? Não sei se cheguei a falar para o Volney, né, que está na área de vendas. Eu trabalhei 25 anos como representante comercial, mas mais de 30 anos com comércio, do comércio. Sempre trabalhei com comissão, desde os meus 19 anos. Mas uma coisa eu tinha no meu coração, e Deus é testemunha disso, eu nunca fiquei olhando para a cifra, para o dinheiro, incrível que pareça. Era uma coisa assim que vinha como consequência de um trabalho, de uma atitude, de uma postura. Quando a gente se propõe, a gente tem uma postura, eu sou chamado, eu recebo para ser um vendedor. Então eu tenho que vender. E por que eu vou fazer para vender? Eu vou aprender a vender. Vou conhecer o produto, vou me esforçar, vou buscar as técnicas de venda, vou me espelhar em outros colegas que estão aí, que são bem-sucedidos. Então eu vou ter uma atitude e vou fazer aquilo que precisa ser feito. A consequência disso é ser bem-sucedido. A gente é bem-sucedido quando a gente faz as coisas. Queridos,
Vocês acham que eu tinha vontade de ser pastor? Só misericórdia de Deus. Antes de me converter, uma irmã me falou, uma irmã da Selma, minha cunhada, ela disse, no ano de 86, não, de 96, ela disse, olha, no final do ano, ela disse, olha, o final do ano que vem, tu vai estar batizado, falou para mim, e ainda tu vai ser pastor. Eu dei uma risada na cara dela, né? Batizado, para começar, longe de achar que ia me converter, Jesus ia fazer, e realmente eu me converti no dia 13 de setembro de 97, eu me batizei, né? E aí depois de alguns bons anos, né, mas sempre caminhando, sempre trabalhando, nós sempre estivemos próximos de pastores, nós sempre estivemos dispostos a trabalhar, o que caía na mão a gente fazia. O que eu não fiz dentro da igreja? Eu já fiz de tudo. Eu não sei o que eu não fiz ainda, sabe? Desde lavar cadeira, lavar banheiro, fazer tudo que tinha que fazer. Já fui tesoureiro, diácono, introdutor, líder de diaconia, e assim a gente vai fazendo, líder de célula, e a gente vai. Mas a gente faz sempre com a melhor disposição, sempre fazendo o melhor, ainda mais para Deus. E aí as consequências vêm, as coisas vão acontecendo no natural. A mesma coisa na nossa vida profissional, né? Então, líderes sábios e prudentes, ou líderes inconsequentes e insensatos. Qual desses dois nós queremos ser nesse ano? Você quer ser sábio? Você quer ser prudente? Que quando o Senhor Jesus voltar, você vai estar lá com as tuas vasilhas cheias do óleo, cheia da unção, cheia da presença de Deus? Eu destaquei algumas coisas para que nós possamos ter uma ideia do que é ser um homem sábio, ou o que é ser um líder sábio, tá? Eu vou falar rapidamente alguns versículos bíblicos, porque eu destaquei vários. Se você quiser anotar, eu só vou falar eles, e vou citando e vou conversando, tá? Porque senão nós ficamos até amanhã aqui. Então, a primeira coisa que a Bíblia fala sobre um homem sábio, está lá no Salmo 90, versículo 12, diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração, diga, sábio. Diga, sábio. O que o salmista diz? Um homem sábio, ele sabe contar os dias. Diga para o teu irmão, você sabe contar os dias? E sabe o que é a contar os dias? É avaliar os seus planos e atitudes ao longo da sua vida. É contar os dias, é você avaliar, você perceber, não é deixar a vida me levar, mas você andando de forma que você conduz a vida. Com a graça do Espírito Santo, com a unção do Espírito Santo, fazendo a célula acontecer, a GA acontecer, mas na graça de Deus. Ou seja, olhos abertos. Diga para o teu irmão, olhos abertos. Isso é ser sábio. Isso é ser sábio e ser prudente. Prestar contas diante de Deus quando a forma como usou o seu tempo na terra. Nós vamos prestar contas do tempo. Provérbios 1:5 diz assim: ouça o sábio e cresça em prudência. Outra característica do sábio: ouvir para crescer em prudência. Diga, ouvir. Queridos, nós temos 2 ouvidos. Você sabe disso, já ouviu 500 mil vezes isso, né? Só que a gente esquece que nós temos que ouvir mais. Vamos voltar lá para as vendas? Quando eu comecei a trabalhar com vendas, dizia assim: vendedor tem que falar. Vendedor que não fala, tem que falar pelos cotovelos. Queridos, isso aí é um engodo e uma mentira. Vendedor não tem que falar. Vendedor tem que ouvir. E a palavra de Deus diz que o homem sábio
ouve. Você está ouvindo? Você está ouvindo o membro da célula? Você está ouvindo a palavra de Deus? Você está ouvindo a pregação da palavra de Deus? Ouça o sábio e cresça em prudência. Aquele que ouve, ele se torna sábio. Não é aquele que fala. Normalmente nós somos do grupo, né, destaca quem fala. Quem fala bastante, fala pelos cotovelos, né? Esse normalmente acaba se destacando. Mas, na verdade, o segredo não é falar. O segredo é ouvir. E nós temos que ouvir. Ouvir. Simples assim. Quantas vezes a gente já ouviu isso? E quanta dificuldade a gente ouvir. Aquele que não ouve os outros, eu tenho certeza que não consegue ouvir a voz de Deus. A pessoa que não consegue parar para ouvir o outro, não consegue ouvir a voz de Deus. Me desculpa, mas isso é papo furado. Ah, eu ouço a Deus, mas não para de falar. Ah, eu ouço a Deus, mas lá no GA, no grupo, não consegue ouvir o que o irmão está falando. Num aconselhamento, a pessoa fala duas coisas, e já passei várias situações dessas. Você vai num aconselhamento, você, em vez de ouvir a pessoa, aquele que está aconselhando, deixa ela falar duas palavras. Na primeira oportunidade ele entra e começa a contar a história dele, a vida dele. Pois é, irmã, eu também já passei por isso, e já passei por aquilo, e já fui lá, e não sei o que. A irmã assim, esperando, pois é, eu queria falar, o cara não me deixa falar. Às vezes na GA, nos grupos, a gente quer falar, porque eu sou o líder. Fala. Querido, ouça. Que a gente conhece as pessoas ouvindo e não falando. A gente conhece as necessidades das pessoas ouvindo e não falando. Você conhece a sua esposa ouvindo e não falando. Conhece seu marido ouvindo e não falando. Vamos ser sábios para ouvir o nosso irmão e para ouvir o próprio Deus. O sábio desenvolve o hábito de ouvir, estar atento, prestar atenção ao que está se falando ao seu redor. Você está percebendo o que está acontecendo ao seu redor? Isso é ser sábio. Provérbios 9:9. A versão King James diz assim: orienta a pessoa que tem sabedoria, e ela será ainda mais sábia. Provérbios 9:9, essa é boa. Orienta a pessoa que tem sabedoria. Se essa pessoa tem sabedoria, quando ela ouvir uma orientação, ela vai ficar ainda mais sábia. Diz para o teu irmão: você está ouvindo a orientação? A pessoa sábia sabe receber orientação. Absorve a verdade, retém a direção que lhe é dada. Seja dada por homens mais experientes, ou seja mesmo pela palavra de Deus. Ouça as orientações. Se essas 5 virgens que eram insensatas, com certeza elas podiam ter as suas vasilhas cheias de óleo, como reserva. Mas elas não discerniram o tempo. Elas se acomodaram. Elas não se aperceberam. Com certeza, uma das outras 5 virgens, né, olha, pega um pouquinho mais de óleo. Vonei, pega um pouquinho mais de óleo, Vonei. Guarda, vai. Não, mas tá bom, tá tranquilo. Parece baiano, né? Baiano é tudo tranquilo. Eu fui para Salvador, aí tive a graça, misericórdia de Deus, fui para Salvador, fiquei uma semana lá. Mas é gostoso de ouvir aqueles baianos falar, sabe? E tu vai pedir um negócio lá, e realmente eles são mais, né? Tá tudo bem. Eu fui pedir um negócio para um garçom, né? Uma situação lá, o menu para depois. Pois é, vem o menu,
depois dá aquela calma, meu Deus, já está ficando nervoso. Só cara, pelo amor de Deus, dá para fazer isso? Pois é, meu Deus do céu. Que lentidão, né? É que a gente é meio acelerado, né? A gente está tudo meio rápido assim. Talvez eles estejam com mais razão. Também com o calorão que é lá, né? Tem que estar mais lento mesmo, né? Nem o cérebro não funciona direito, assim, porque é tudo muito quente, muito calor, né? Mas é isso aí, orienta as pessoas, né? Então absorve, sabe, a orientação, e isso é ser sábio. Isso é ser uma virgem, ou seja, um líder sábio. Que você seja muito sábio nesse ano. Amém? Que você seja assim, cheio, sabe, de os ouvidos abertos, cheio da graça e da unção, para ter muita paciência, para ouvir bastante, para observar as orientações, receber a orientação e ser sábio para botar essa orientação em prática. Seja ela de pessoa mais madura, seja ela da palavra de Deus. Seja sábio. Provérbios 11:30, o fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas é sábio, ou sábio é, né? Você quer ser sábio? Ganhe almas. Ganhar almas é sinal de sabedoria. Isso é o fruto que nós podemos mostrar. O homem sábio ganha almas, conquista almas. Esse homem apresenta o caminho da salvação ao mundo perdido. Olha que Tiago 5:20 diz assim: sabei que aquele que converter o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá a multidão de pecados. Pessoa sábia. 1 Coríntios 9:19, eu vou ler alguns versículos. Paulo diz assim, olha a sabedoria. Se você quiser, acompanha comigo, se você quiser abrir ali a 1 Coríntios 9:19. Dentro desse quesito de ganhar almas, ser sábio, ganhar almas. Então 1 Coríntios capítulo 9, versículo 19 ao 23. Eu vou lendo aqui se você quiser acompanhar. Porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos a fim de ganhar o maior número possível. Ele estava livre, mas ele se fez escravo de todos. Olha a sabedoria. No versículo 20, procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. Interessante que aqui, Paulo não diz que você tem que ser um evangélico. Eu tenho que me fazer de conta. Faz de conta que está lá, está no meio, mas na verdade você está lá para injetar as boas novas de Cristo. É você ser sábio. Não é você lá sendo influenciado no meio onde você está, mas no meio que você está, sendo uma influência. Olha que bênção. Jesus disse, não tirais do mundo, né? Mas fortalece ele, guarda eles do mal. Na oração sacerdotal, é muito fácil a gente ser salvo e ir para o céu, mas não é esse o propósito. Deus nos resgatou, Deus resgatou você, para você ser luz e sal. Aonde? Aonde não é luz, onde não tem luz, onde não tem sal. Simples assim. Lá na faculdade, lá no trabalho, nos teus vizinhos, é ali que você vai ser. Você vai dar uma de judeu para com os judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, faço de conta, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Versículo 21, ao sem lei, como se eu mesmo os fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. O 22, fiz-me fraco para com os fracos. Isso aqui é um ponto importante, queridos. Nós não somos mais que ninguém. Não é porque eu sou pastor aqui, ou estou pastor, não é porque você é líder, porque é supervisor, que é mais que alguém. Nós não somos, os olhos de Deus, nós somos tudo igual. Nós vamos lá para o céu, não vai ter agora aqui, essa aqui vai ter o líder
da GA, aqui é o supervisor, aqui é o pastor, aqui é o apóstolo, não tem nada disso. Nós cumprimos aqui apenas uma função, nada mais do que isso, com muita responsabilidade. Aliás, que nós precisamos ter essa responsabilidade. Não é para com o pastor da igreja, mas é com o nosso supremo pastor, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, fiz-me fraco para com os fracos. A gente sempre fala, queridos, eu tenho uma dificuldade, eu luto, às vezes, para ir para uma célula, e é que a gente tem uma caminhada um pouquinho mais longa, acho que são 12 anos que a gente trabalha com grupos. Então, às vezes, a gente vai para o grupo e a gente fica com uma vontade, assim, de pegar a rédea do negócio, sabe, é uma coisa terrível, a gente luta com isso. Mas a gente tem que ter, assim, uma postura, uma consciência de que, sabe, as pessoas estão em níveis diferentes e que as pessoas vão crescendo, que as pessoas você não pode exigir algo das pessoas, sabe? E nós, como líderes, às vezes a gente olha para os nossos liderados e a gente, às vezes, pode ter uma postura um pouco acima dos outros e achando que a gente é grande coisa. Queridos, nós não somos nada. Eu nem sei por que estou falando isso, mas que fique essa postura, nós possamos ter essa postura muito clara, fazermos de fraco com os fracos, a fim de ganhar os fracos. A gente, às vezes, entra num lugar e começa a largar passagens bíblicas, versículos bíblicos, e falando, achando, como assim, eu sou o cara, contando experiências com Deus. Isso é outra coisa. Experiência com Deus é apenas algo rápido, objetivo, para dar apenas uma floreada no assunto. Não é para vangloriar quem está contando. A experiência com Deus é você e Deus. Tem gente que conta muita experiência com Deus. Porque Deus fez isso, Deus falou aquilo, eu orei. Querido, isso é glória para a gente. E nós não temos que puxar glória nenhuma para nós. A glória é do Senhor Jesus. No momento que eu falar demais de mim, eu estou trazendo glória para mim. E isso não agrada a Deus. Nós temos que ter esse cuidado. Vamos lá. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Versículo 23. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de tornar cooperador com ele. O que ele termina dizendo? Tudo faço por causa do Evangelho. Tudo que eu faço por causa do Evangelho. Tudo que eu vou fazer por causa das boas novas de Cristo. E quando eu estou pregando, estou anunciando o Evangelho, eu estou agradando a Deus e estou sendo um homem, um líder sábio. Amém? Romanos 12:16. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Aí, aqui um pouquinho eu já falei, né? Ele não olha para si, pensando o quanto ele é sábio. Daqui um pouco a gente corre um risco muito grande, né? Porque a gente começa a falar umas coisas bacanas, Deus começa a usar a gente em revelação, Deus mostra um coração lá, a gente fala aqui, o irmão chora ali, né? Outro irmão é tocado lá, e daqui um pouco a gente já acha que é muito sábio, a gente já sabe demais, a gente está poderoso, e a Bíblia adverte, Paulo adverte, Romanos 12:16, não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Mateus, capítulo 5, no Sermão do Monte, Jesus fala, né, sobre bem-aventurados os pobres de espírito. Os pobres de espírito serão muito felizes, sem orgulho, sem soberba, sabendo a sua posição. Os pobres de espírito sabem que eles dependem da unção e da graça do Espírito Santo. Quando nós estamos liderando, estamos fazendo algo, nós estamos dependendo somente da graça e da unção do Espírito Santo.
estou lendo a palavra, vou ministrar a palavra, estou orando, estou fazendo qualquer coisa, é pela graça e a unção do Espírito Santo. Tem um coração humilde e recebe o quanto necessita, né? Percebe o quanto necessita da misericórdia de Deus. Em Romanos 3,16, pois onde existe a inveja e rivalidade, aí a confusão e todo tipo de atitudes maléficas, tá? O sábio demonstra sua sabedoria no seu proceder cotidiano, mediante obras praticadas com humildade. Amém? Praticadas com humildade. Interessante que essa palavra, agora que assim, ouvindo ela, ministrando aqui, como bate na questão humildade, né? E o que a Bíblia fala de um homem prudente? Eu vou tentar ser bem rapidinho. Provérbios 10:19. Quando se fala demais, Provérbios 10:19. É certo que o pecado está presente. Essa aqui é dura, hein? É, gente? É a palavra de Deus que fala isso. Quando se fala demais, é certo que o pecado está presente. Mas quem sabe controlar a língua é prudente. Diga para o teu irmão, seja prudente. Diga para ele assim, não fale demais. Né, Vena? Falar demais. Provérbios 12:16. O tolo revela de imediato o seu aborrecimento, mas a pessoa prudente ignora o insulto. Isso aqui é bacana. Isso aqui dá para meditar bacana, mas não vamos aprofundar muito, porque senão nós vamos até amanhã aqui, né? Mas o tolo revela imediato o seu aborrecimento. Aborreceu já... na hora, é imediato, né, Jaque? É instantâneo. A palavra diz que ao contrário, né? Essa é a pessoa tola. Agora a pessoa prudente, ela ignora o insulto. Fácil, né, Paulo? Um insultado, a palavra diz, ignora o insulto, passa a régua, vira a página e continua caminhando. Essa é uma pessoa prudente. É a pessoa que Cristo vem buscar. É a liderança nossa, é a nossa liderança. Sermos prudentes. Foi insultado? Ignora. Na versão Almeida Revisada diz assim, o prudente oculta a afronta. Mateus 7:24, todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica será comparado a um homem sábio, que construiu a casa sobre a rocha. Pessoa prudente. Mateus 10:16, eu vos enviei como ovelhas entre os lobos, sede portanto astutos como as serpentes e inofensivos como pombas. Mateus 10:16, 1 Coríntios 3:10, segundo a graça que me foi otorgada, eu como prudente, diga prudente, construtor, lancei o alicerce, lançar o fundamento correto como prudente construtor, ter responsabilidade ao ensinar. A responsabilidade está sobre as nossas vidas, amados. Nós temos uma responsabilidade ao abrir da nossa boca. Você percebe isso? Um conselho nosso, mal dado, e eu já ouvi muitos, chega a dar até separação. Um conselho antibíblico, mal dado, já causou separação aqui na igreja. Como nós precisamos ter responsabilidade. Se a gente não sabe, não sabe. Né, Jonas? Se eu não sei, eu não sei. Querido, eu não sei o que te dizer. Ponto. Vamos orar. O Espírito Santo vai dar uma direção, o Espírito Santo vai falar. Vamos conversar com talvez uma pessoa mais experiente, vamos pedir um conselho, uma multidão de conselhos à sabedoria, né? Então, alguma coisa a gente vai fazer. Agora, não dê um conselho errado, pelo amor de Deus. Na dúvida,
Deixa estar. Vai orar, vai orar, vai orar, vai pedir, né? Vamos orar junto, vamos chorar junto, vamos fazer qualquer coisa. Menos ensinar errado. Porque nós vamos né, responder por isso. Responsabilidade vem de resposta. Nós vamos responder por todas as nossas palavras. Como nós temos uma responsabilidade muito grande. Para fechar, os líderes sábios e prudentes têm reserva de óleo nas vasilhas. Tá? Olha só, esses líderes sábios buscam a armadura de Deus diariamente. Se você vai lá em Efésios 6, você fala da armadura. A armadura é só quando eu estou na luta? Só quando eu estou naquele problemão? Só quando eu estou em dificuldades? Perdi emprego, agora vou tomar a armadura de Deus. O diabo se levantou, agora vou tomar a armadura de Deus. É o que a palavra fala lá em Efésios? Não. Diz que nós temos que buscar a armadura de Deus, né? Para nos preparar para o dia mau. Quando vier o dia mau, a minha armadura já está pronta. Eu já estou armado, se eu estou cheio do óleo, cheio da unção, né? A armadura está ali. Você não vai ser derrotado, e eu também não. Então, o líder sábio e prudente é aquele que tem óleo, aquele que tem armadura já na sua vida, tem intimidade para com Deus, não espera chegar o dia mau para se moverem, tem reserva. Diga para o teu irmão, tu tem reserva? Não precisa ele responder, tá? Nós precisamos de reserva. A reserva é fundamental. Os dias são maus. A Bíblia diz que vai ficar cada vez pior. E aí nós estamos sem reserva, o óleo vai se acabando, o fogo vai se extinguindo. E vai chegar um momento que o Senhor volta e nós estamos lá procurando óleo. Eu vou comprar o óleo. Agora eu vou para a igreja. Essa ida da casa até a igreja para comprar o óleo, Jesus já veio, já foi, e você vai ficar na igreja. E eu também. Nós precisamos de reserva. Os líderes sábios não se deixam distrair com quem não tem. Olha, isso aqui é muito legal, muito interessante. Presta atenção. O líder sábio os líderes sábios não se deixam distrair com quem não tem. Líder sábio não anda com quem não tem. Não fica se distraindo com quem não tem. Você vê as inconsequentes lá? As insensatas? Agora acabou o óleo. Me dá o teu óleo aqui, dá o teu óleo. Peraí, tia, peraí. O óleo é para mim, é meu. Eu vou dar o óleo. Se as 5 sábias tivessem dado óleo, teria subido alguém? Alguém teria subido ou não? Eram 5 e 5. Se cada uma das 5 dava o óleo que tinha, dividia lá, o Senhor ia voltar, estavam todas sem óleo. Nós temos que ter cuidado, queridos, com quem a gente anda, com quem a gente fala, com quem a gente está dando ouvidos. Pessoas que não têm nada, pessoas que estão vazias, pessoas que estão na carne, pessoas que estão murmurando, pessoas que vão tirar o teu óleo, pessoas que vão tirar aquele pouquinho que você tem, e ainda aquilo que você tem está sujeito a ficar sem. Não dê vazão para quem não tem, não se distraia com isso. Com quem é insensato e inconsequente, não correm o risco por causa de outros que não se prepararam convenientemente para a vinda do Senhor. Como líderes, né, que como líderes nós não venhamos ficar dormindo, tá? Com sono e sim atentos, preparados, para quando Cristo voltar, nos achar sábios e prudentes. Amém? Que você possa nesse 2018 ser um líder sábio e prudente, cheio do óleo, e que aquilo que o Espírito Santo possa ter falado contigo, você possa guardar o ano todo em cima dessa palavra, sabe, de ser um ano muito abençoado, um ano que nós vamos avançar na intimidade, vamos avançar no conhecimento, vamos avançar nas atitudes, vamos ser pessoas melhores, pessoas diferentes.
Paulo disse lá em Filipenses, né, 3:13, ele diz assim: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para o alvo. Que nós possamos ter esse ano 2008, avançar em sabedoria e prudência. Amém? Que você seja cheio do óleo, que a vasilha de vocês, que a vida de vocês chegue cheia do óleo da unção, da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E aguardando a volta dEle. Aguarde, sabe, com prudência. Aguarde. Ele diz que vai voltar, e Ele vai voltar. Se é 2018, ó, Maranata. Se não for 2018, que seja 19, 20. Mas independente disso, se um dia nós viermos a morrer antes de o Senhor Jesus voltar, nós sabemos para onde vamos, né? E essa é a nossa esperança, é a nossa alegria. E enquanto é dia, vamos trabalhar. Amém? Até que a noite não chegue, vamos trabalhar. Não é hora de dormir. Não é hora de tirar soneca. É hora de nós nos levantarmos e fazer e cumprir a vontade de Deus nesta terra.